Naufrágio deixa 24 pessoas desaparecidas na Tailândia após perda de controle de um navio. 19 pessoas são presas por casamento gay no norte da Nigéria. Ex-secretária nazi com papel em milhares de execuções no Holocausto é condenada na Alemanha. Pessoas com cidadania americana são presas por envio de segredos dos Estados Unidos para a Rússia. Chuvas fazem vítimas e causam grandes danos pelo Brasil. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, estamos com o absurdo da semana e hoje eu estou aqui com o Digo Black, mesmo com enchente, né? Que hoje... Ontem, na verdade, né? Ontem e hoje enfrentamos uma enchente que ainda está bem forte por Santa Catarina, pelo estado todo, né? Assim como por outros locais que a gente já vai falar dentro do vídeo, né? Quero saber qual que vai ser a meta de likes para esse vídeo de hoje, Digo Blackson. A meta de like hoje eu quero 17.837. 17.837 likes. Na quinta posição a gente vai falar sobre um naufrágio que deixou 24 pessoas desaparecidas até então, né? Esse naufrágio aconteceu na Tailândia e foi o primeiro naufrágio de um navio em um período de paz, não sendo um período de guerra, né, em toda a história. Então realmente é um caso muito preocupante, porque o local não tem um histórico, tem um histórico zero ali, né. Apesar disso, a marinha local já está em operação e já conseguiu resgatar mais de 80 pessoas, né, e esse resgate está acontecendo lá no sul do país, onde inúmeras regiões foram atingidas por fortes chuvas, assim como o Brasil também está passando por esse problema. Foi informado então que os tripulantes perderam o controle do navio chamado HTMS Sukhothai, que afundou depois de fortes marés ali no Golfo da Tailândia, junto de um problema no sistema elétrico, que também foi danificado pela própria chuva e pelas ondas que estavam sendo formadas. Tinham ondas de 3 metros que foram relatadas pelos sobreviventes, né? E tinham 105 tripulantes. Dos 105, 81 já foram resgatados, 5 pessoas foram encontradas sem vida e 11 pessoas tiveram que ir para o hospital, né? Além de 24 pessoas que seguem desaparecidas. Na quarta posição a gente vai falar sobre 19 pessoas que foram presas na Nigéria e o motivo seria casamento gay. Olha só, no domingo, na cidade de Kano, no norte da Nigéria, a polícia da Sharia Islâmica prendeu 19 jovens por organizarem um casamento gay. Isso de acordo com Lawan Fage, que é o porta-voz do órgão de segurança do país. De acordo com o sistema legal islâmico, a homossexualidade é crime e pode levar até mesmo à pena de morte. Então agora, entre os detidos, a gente tem 15 mulheres e 4 homens, todos ali com a faixa de idade em torno dos 20 anos, né? Então pessoas jovens. Segundo o Fage, que é o porta-voz da segurança pública do país, né? O casal que estava se casando no momento tentou fugir do evento, mas foram presos pela polícia mais tarde. Então ainda teve uma perseguição contra essas duas pessoas que o único crime delas era estar se casando. Olha que doideira, né? E o porta-voz ainda acrescentou que os suspeitos, né, vão ficar detidos durante a investigação, então eles vão continuar presos, mesmo que não tenha nada contra eles de imediato. A Nigéria aprovou em 2014 um texto que torna ilegal qualquer tipo de casamento de pessoas do mesmo sexo, assim como a realização de uniões civis. Então não pode de nenhuma forma, não pode nenhum tipo de cerimônia, né? Prevendo penas de até 14 anos de prisão para aqueles que cometerem infrações. E vai desde você ser um dos noivos até você participar da cerimônia. Caramba. Na terceira posição a gente vai falar sobre uma ex-secretária lá do governo alemão que foi condenada agora na Alemanha. O nome dela é Irmgard Furchner e ela tem 97 anos e a condenação dela é por ter tido papel na execução de 10.505 pessoas durante o Holocausto. Ela era Datilographer em um campo de Struthof, perto de Gdansk, lá na Polônia, que era ocupada pelos nazis. Isso de 1943 até o fim do regime em 45, e ela foi condenada a uma pena suspensa de 2 anos. O que isso significa? Na época, ela era menor de idade. Então ela cometeu um crime, mas ela não poderia ter uma condenação pelo crime que ela sofreu, porque ela é menor de idade, entendeu? Então ela recebeu a sentença, mas mesmo assim foi colocada em liberdade provisória para jovens, que seria mais ou menos ali como um perdão para jovens, entendeu? Tipo, se ela tivesse na época cumprindo isso, ela ia passar ali uns 2 anos, meio que cumprindo, tipo, tendo que assinar alguns documentos, coisa do tipo, ia ter algumas pendências, mas ela ia continuar livre, que é o que cabe para um menor de idade, infelizmente, né? Vai lembrar que ela participou basicamente como uma pessoa que escrevia o que acontecia por lá, né? Anotava em números e tudo mais. Ela não era uma pessoa que estava diretamente linkada com as mortes, mas mesmo assim ela contribuiu para um dos piores momentos da história e por isso merecia uma pena, mesmo que ela tenha idade avançada, porque não importa quando, ela merece pagar em algum momento, né? Não importa se vai ter, agora vai prender ela só por 2 aninhos, melhor 2 aninhos do que nada, né? Nesse campo ali, ao todo, 60 mil pessoas perderam suas vidas e a maioria delas não era judeu, nesse caso em específico, mas também tínhamos bastante pessoas que eram da religião, inclusive principalmente da cidade de Varsóvia e Białystok, que são 2 cidades polonesas.
Na segunda posição, a gente vai falar sobre americanos que enviaram segredos à Rússia. Esses segredos são segredos de Estado americano e de proteção da segurança nacional, inclusive envolvendo aí armas nucleares e coisas do tipo. E por conta desse vazamento de informações, 7 pessoas foram presas. Elas estão sendo acusadas agora de contrabando de componentes militares sensíveis, usados inclusive nessa área nuclear que é tão temido, né? O vazamento de informação de um lado para o outro. Os russos tentam roubar dos americanos, os americanos tentam roubar dos russos e os chineses que foram muito inteligentes, né? Porque o que aconteceu? A China, ela era fechadona e ela era muito parecida e muito linkada com a União Soviética. E aí tem um momento onde a China dá uma reviravolta e a União Soviética ela perde alguns componentes. Já tinha perdido a Coreia do Norte, que tinha rompido com a União Soviética, já não tinha conseguido estabelecer uma base militar igual queria em Cuba, estava tendo algumas derrotas para o governo soviético. E naquela época também a gente tem a China se largando um pouco da União Soviética e abrindo o mercado em pontos específicos, né, que eram cidades de porto que poderiam exportar e coisas do tipo. E na época quem vê isso como um possível grande aliado é os Estados Unidos, que hoje é concorrente direto da China. Ele fala, pô, meu concorrente direto é a União Soviética, tu tá se libertando dela, vem pro meu lado. Já começou a fazer um monte de negócio com a China, e a China teve muita liberdade com os americanos. Mandou muita gente para estudar em Harvard, em todas as principais faculdades, para entender tudo que eles tinham de melhor dentro dos Estados Unidos, em estudo, em pesquisa e tudo mais, e trouxe isso para a China de volta, que é, inclusive, quando a gente fala do Ciências Sem Fronteiras no Brasil, por que é importante a gente financiar que algumas pessoas que são pobres e que não têm condição de fazer essas viagens, nem de morar num local fora, financiar para que essas pessoas vão para essas faculdades, porque elas têm capacidade de ensino, elas conseguem, de aprendizado, aliás, né? Elas conseguem aprender tanto quanto os outros que estão lá, né? Vão ter o intelecto, só não tem a verba. E esses caras que estão indo para lá, vão voltar para trabalhar aqui. E essa é a graça, porque a gente vai começar a ter gente muito capacitada dentro do Brasil, trazendo o que tem de melhor lá de fora. E criando várias empresas, né? Criando e ajudando várias empresas a se manterem em pé, sem ter que contar com mão de obra de estrangeiro. Isso inclusive, quando a gente tem mão de obra hoje no Brasil, às vezes falta tipo, vaga pra esse cara trabalhar. Porque, tipo, uma coisa leva a outra. Ah, você não tem muita gente boa trabalhando por aqui, então você não tem um serviço muito bom, então você não tem muito mercado, entendeu? E aí, tipo, então falta mercado, então não tem como contratar um cara que é muito bom porque eu não consigo pagar bem pra esse cara. Aí o cara vai pra fora. E aí o cara pega e vai pra fora. Então, tipo, o que a gente tem ainda de bom, a gente tá perdendo lá pra fora. Então, a China fez o caminho contrário, conseguiu muita informação, mas tudo dentro das 4 linhas. E aqui os caras estão sendo acusados de vazar informações, que é o caso do Alexei Bryman, que é um israelense, que tem cidadania americana, que vivia nos Estados Unidos e que enviava essas informações. Ele é integrante de um grupo que era formado por mais um americano e 5 russos. Então essas 7 pessoas agora foram presas e estão sendo acusados da compra e envio de milhões de dólares em tecnologia militar e sensível que é de uso, né, de fabricantes ou fornecedores americanos. Então assim, inclusive eles enviaram isso, não foi agora, foi há 5 anos atrás, foi enviado lá em 2017, né, para a Rússia, o que continua como a Rússia é o mesmo presidente já faz um tempão, não muda muita coisa, né? É o próprio Putin que também tem o dedo envolvido nisso aqui. É as mesmas pessoas ainda que têm interesse. Né? Exatamente. Na primeira posição a gente vai falar das chuvas fortes que aconteceram agora no Brasil e vamos começar falando sobre Santa Catarina, que foi atingida desde o início de terça-feira e 2 vítimas fatais já foram registradas, sendo que são 2 primas de 16 e 17 anos apenas que faleceram em um soterramento aí em Camboriú, na madrugada de terça para quarta, que é a cidade onde a gente mora, inclusive, né? E o serviço de socorro tentaram reanimar elas, mas não tiveram sucesso, infelizmente. Além delas, ainda a irmã de 9 anos de uma delas foi enviada ao hospital com ferimentos para poder se recuperar, né? E a cidade é uma das principais abaladas nesse momento com as chuvas, mas o estado, de uma forma geral, também está sendo prejudicado, né? Alguns locais estão sofrendo um pouco mais com alagamentos, quedas de barreiras, carros e casas totalmente submersos, né? Tem bairros, por exemplo, onde tomou a casa até o teto. Mano, tem bairro onde pegou até um certo nível. E a gente tem vários tipos de drama dentro de realidades diferentes, dependendo até de região. Tem um local que só por estar no alto tá um pouco livre disso. Isso é verdade. Né? Enquanto alguns locais de Balneário, por exemplo, Balneário é uma cidade que tem morro atrás dela. Ela é bem pequenininha, Balneário é bem pequenininha. Então tem morro atrás dela, vários morros assim grandões. Aí tem morro dos lados e tem o mar. Aí ela vira quase como se fosse um U, assim, morro, e aí o mar. Certo? E aí nesse mar ali a gente tem a saída da água direto para o mar, ou então para os rios que dão no mar. E se chove demais, o que acontece? A gente tem um escoamento embaixo das ruas, onde tem galerias de água, que são locais para guardar essa água e aguentar um tempo de chuva. Mas se chover, como choveu ontem, que foi desproporcional, a gente tem essas galerias totalmente cheias, os rios também vão enchendo, e aí o próprio mar não tem para onde dar vazão nessa água. E aí o mar, o rio, a água que está caindo do céu, tudo isso se junta e vira basicamente ali
sei lá, virou um inundado gigantesco, né? E o problema é que a correnteza da força da água, tipo, pra escorramento, já começa a arrancar asfalto, já começa a tirar todas as coisas do lugar, tá ligado? Quebra tudo e nas casas das pessoas comuns, leva tudo embora, leva o que a pessoa demorou a vida inteira pra ter, né? Em 2008 a gente teve a principal enchente aqui, no caso da região, que foi uma que a gente fala até hoje, e os números de hoje, em algum momento chegaram a se aproximar daqueles números, do nível de água que estava caindo, né? Então, tipo, foi algo bem assustador, porque todo mundo já lembrou daquilo do que podia acontecer, que não chegou a acontecer, foi algo já muito terrível tudo que aconteceu, porque a gente teve a praia destruída, a gente teve pessoas tendo que subir na areia da praia para andar com o carro, porque não tinha como andar na rua, olha que doideira que tá acontecendo. Eu vi gente falando, por exemplo, que tinha alguma coisa a ver com o alagamento da faixa de areia, né? Eu acho que o alagamento da faixa realmente tem que ter sido feito com muito carinho para nunca dar um problema, mas não foi esse o caso, foi só chuva mesmo, não tinha muito o que ser feito, por conta da geografia do ambiente, entendeu? E vai lembrar que Balneário era um manguezal, Balneário, antes de tudo isso, era um mangue, então era como se fosse um local que acalmava essa água antes de chegar lá onde hoje é Camboriú, né? Que é uma região mais parecida com o interior mesmo, assim, mais, que não tem contato direto com o mar. Então, a geografia acaba atrapalhando um pouco o balneário, obviamente. Agora, o governo também vai estudar formas de tentar impedir novos problemas do tipo. Palhoça foi uma outra cidade também de Santa Catarina que sofreu bastante. E o maior shopping de Balneário Camboriú também ficou debaixo d'água, né? As imagens são bem impressionantes, dá pra ver o tamanho da chuva, né? Em 24 horas choveu mais de 272 milímetros em Balneário, em Floripa foram 237, então, vocês viram, Balneário foi um pouquinho pior, mas realmente boa parte do estado acabou sofrendo com isso. Não só do estado, como em outras partes do Brasil também. Por exemplo, Minas Gerais também está numa situação delicada envolvendo fortes chuvas. 91 cidades já decretaram a situação de emergência, assim como 9 cidades de Santa Catarina. Então a informação de que 8 pessoas já perderam a vida por conta das chuvas lá em Minas Gerais, além de 1.244 pessoas que perderam o abrigo, não tem onde ficar. Por conta disso, inclusive, você encontra lá vários abrigos, tanto aqui em Santa Catarina quanto em Minas Gerais, para as pessoas que estão sem ter para onde ir, né? No Espírito Santo, infelizmente, o cenário também é triste. Já faz uma semana que o estado vem sofrendo com essas chuvas, né? Alagamentos, desmoronamento, além de todo tipo de interdição, né? Porque você não pode sair de casa, você não tem o que fazer, as empresas param, tudo para, as escolas param, tudo tem que parar. Não tem o que fazer, né? Não tem o que ser feito. E além do Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina, também tem registro de chuva forte lá no Rio de Janeiro, em Macaé, por exemplo, são coisas de problema, onde uma cratera se abriu e chegou a engolir ali parte de um carro. Tem uma imagem que mostra aí, que mostra a força também da correnteza da água, né? E por lá foram registrados em 12 horas 128 milímetros de água caindo. Então, tipo, basicamente a metade do que aconteceu por aqui, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação e comenta aqui algum tema que você quer ver no Planeta Novo. Tamo junto, valeu a nós.